A verdade sobre as relações emocionais e o estoicismo. Desde o início de qualquer relacionamento, seja ele romântico ou não, uma dinâmica de poder está sempre em jogo. A busca por controle, validação e a manutenção de uma posição emocional dominante muitas vezes se entrelaçam nas relações. A mulher, ao contrário do que muitos pensam, não precisa de força física para dominar ou manipular um homem. Ela pode simplesmente usar a psicologia, a manipulação e a dinâmica de poder para criar uma aura de controle. Por outro lado, os homens, especialmente os que têm dificuldade em compreender o jogo emocional que está sendo jogado, frequentemente se veem presos em um ciclo de busca de aprovação. A questão que exploramos aqui não é apenas sobre poder ou controle, mas sobre o conceito profundo de estoicismo, algo que poucos homens entendem. O estoicismo, que ensina a autossuficiência emocional e a liberdade de se submeter às pressões externas, é a chave para quebrar este ciclo vicioso. Quando um homem entende o valor de se afastar emocionalmente, ele começa a se libertar da dinâmica destrutiva e passa a assumir o controle de sua própria vida. A verdadeira liberdade emocional acontece quando um homem se liberta das amarras da validação externa, especialmente da validação emocional que as mulheres podem proporcionar ou retirar de maneira estratégica. É essa percepção que muitos homens ignoram e por isso caem no ciclo vicioso de tentar agradar, correr atrás e ceder ao comportamento manipulativo. A partir do momento em que um homem entende que ele é a peça-chave para o equilíbrio emocional, ele aprende a tomar o controle da sua vida e a compreender o valor que realmente possui. E é isso que vamos analisar aqui, no intuito de iluminar as razões pelas quais você nunca mais deve correr atrás de uma mulher e como fazer isso de maneira assertiva. Fase 1. Choque e negação. A primeira reação das mulheres. Quando você vai embora. Choque. Quando um homem decide parar de correr atrás, a primeira reação de uma mulher normalmente é de choque. Isso acontece porque, por anos, ela esteve acostumada a um padrão onde o homem se submete ao ciclo de validação, buscando sua atenção e aprovação a todo momento. As mulheres têm uma habilidade quase sobrenatural de manter os homens presos em uma teia emocional, onde eles, constantemente, buscam fazer com que ela se sinta desejada, importante e desejável. Essa primeira fase, o choque, é uma resposta direta ao fato de que, pela primeira vez, ela não tem controle sobre o comportamento do homem. Ela está acostumada a ser o centro da atenção de qualquer homem que entra em sua vida. A mulher pode não perceber isso conscientemente, mas a necessidade de ter controle sobre os outros é uma questão que a coloca em uma posição de domínio. Ao perceber que o homem não está mais disponível emocionalmente e que ele realmente seguiu em frente, ela fica em um estado de confusão emocional. Negação. Após o choque inicial, entra a negação. A mulher tende a se convencer de que o homem, na verdade, está apenas jogando um jogo, tentando fazê-la sentir ciúmes ou manipulá-la de alguma maneira. Ela pode começar a racionalizar a situação, dizendo para si mesma: ele está apenas tentando me fazer sentir algo, mas ele vai voltar. Essa fase é perigosa, pois é o momento em que ela tenta se convencer de que o controle sobre a situação ainda está nas mãos dela. Aqui, vale a pena refletir sobre a psicologia das mulheres em situações como essas. A maioria delas tem uma autopercepção de que a atração masculina por elas está diretamente ligada à validação constante. Quando um homem para de oferecer essa validação e decide dar um passo atrás, isso pode gerar um sentimento profundo de insegurança. O que ela não compreende, nesse momento, é que a verdadeira validação vem de dentro de si mesma e não de outro ser humano.
Fase 2. Autocrítica e reflexão. O despertar do efeito da rejeição. Autocrítica. A fase seguinte no processo emocional é marcada pela autocrítica. Quando o homem realmente começa a se afastar, ela é forçada a refletir sobre seu próprio comportamento e o impacto que teve na dinâmica do relacionamento. Não é fácil para uma mulher lidar com a rejeição, porque ela é socialmente ensinada a ser a figura desejada, desejável e constantemente valorizada pelos homens. Quando essa realidade é quebrada, ela começa a questionar sua própria imagem e seu valor. A mulher começa a pensar: será que eu não sou mais atraente? Será que ele encontrou alguém melhor? Esse é o momento em que ela começa a olhar no espelho e tentar encontrar respostas para o vazio que sente. Ela passa mais tempo olhando suas redes sociais e comparando sua vida com a de outras mulheres, questionando sua própria capacidade de manter um homem ao seu lado. A insegurança começa a se infiltrar no coração dela, e isso é algo que a mulher não está acostumada a sentir. Aqui, temos que considerar o comportamento humano de forma mais profunda. A identidade de uma mulher, muitas vezes, está profundamente ligada à sua percepção externa. Quando ela não é validada por um homem, a fragilidade emocional se torna mais evidente. É como se ela fosse forçada a confrontar uma realidade que não quer admitir. Ela não é infalível e pode não ser a única opção no mundo de um homem. Reflexão. Ao refletir sobre a situação, a mulher começa a avaliar suas próprias falhas e o que realmente aconteceu no relacionamento. A autocrítica é amplificada, porque ela sabe que, de certa forma, o que ela perdeu não era apenas um homem, mas uma parte de seu ego que foi alimentada pelas interações com ele. Ela começa a questionar se, de fato, foi ela quem causou o fim da relação. O ego de uma mulher, como o de qualquer ser humano, pode ser uma armadilha. Quanto mais alimentado ele é por aprovação externa, mais ele se torna frágil. Ela pode, por exemplo, olhar para seu ex-companheiro e pensar: ele não me quer mais porque eu não sou boa o suficiente. Ou talvez ela perceba que a conexão entre eles estava mais baseada nas necessidades emocionais do que em uma conexão genuína. Fase 3. Racionalização e recaída. O jogo mental de justificação. Racionalização. Em uma tentativa desesperada de não enfrentar a verdade de que perdeu algo importante, ela começa a racionalizar a situação. Ela cria uma narrativa onde ela não é a culpada, mas sim a vítima. Pode dizer a si mesma: ele estava muito carente, ou ele não era bom o suficiente para mim. Ela começará a se convencer de que a separação foi para o bem dela. Essa racionalização serve como uma maneira de proteger seu ego e de evitar a dor do fracasso. Ela começa a se dizer que merecia algo melhor, que estava presa a um homem que, na verdade, não a valorizava da maneira que ela achava que merecia. Mas, como acontece com muitas racionalizações, há uma verdade que ela está tentando ignorar. A verdadeira razão pela qual ela quer manter essas ideias é para não se sentir fraca e desvalorizada. A mulher não pode, de forma alguma, se permitir ver a si mesma como alguém que perdeu o controle sobre uma situação que estava até então sob seu domínio. Ela precisa justificar sua falha para manter a aparência de controle, de poder e de autoestima intactos. Recaída. É nesse estágio que a mulher começa a se lançar em novos relacionamentos. Ela encontra outro homem, não porque ele seja a pessoa certa para ela, mas porque ele serve para preencher o vazio que você deixou. Ele é uma distração emocional, alguém que vai ajudá-la a lidar com a perda e a rejeição de forma temporária. Essa recaída é uma tentativa de dar ao ego dela a validação que ela não consegue mais obter de você. Ela começa a exibir nas redes sociais sua nova vida, suas novas conquistas, como uma forma de provar para si mesma e para o mundo que
está bem sem você. Porém, a verdade é que ela nunca vai sentir o mesmo por esse novo homem. Ele nunca será capaz de oferecer o mesmo nível de desafio, respeito e profundidade que você forneceu. O que ela não percebe é que, ao se envolver com alguém que não a desafia, ela começa a perder a atração por ele. Ela percebe que ele não a motiva da mesma forma que você o fez. E essa falta de desafio emocional a faz se afastar. O ciclo que acabamos de descrever é complexo e doloroso, mas também necessário para o crescimento de ambas as partes. A mulher precisa aprender que o verdadeiro poder em qualquer relacionamento vem da autossuficiência emocional, da autovalidação e da aceitação da própria vulnerabilidade. Ela não pode mais ser governada pelo desejo de controle e pela manipulação das emoções dos outros. A lição mais importante que ela pode aprender é que o valor dela não deve depender de um homem, e sim de sua própria identidade e realizações. Para o homem, a verdadeira libertação vem do momento em que ele decide parar de buscar validação externa e entende que ele é o prêmio. Ao se afastar, ele não só está se libertando de um ciclo emocional tóxico, mas também está ensinando a mulher a perceber seu valor e a se autorregular emocionalmente. Se você chegou até o final deste vídeo, comente abaixo: eu sou imparável. E se você quer que essa verdade chegue a mais homens que precisam ouvir, aperte o botão de inscrever-se agora. O YouTube vai divulgar esse conteúdo para mais homens que ainda estão presos nesse ciclo. Essa mensagem precisa chegar até eles antes que seja tarde demais. Seja o homem que vai embora. Seja o homem que controla sua própria vida. Seja o homem que nunca tem medo de perdê-la, porque quando você se tornar esse homem, nunca mais vai perder.